Obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, eu solicito que na intervenção final possam responder a uma pergunta que os verdes colocaram, que acabou por não ser respondida, que tem a ver com a questão do apoio psicológico aos bombeiros. É que os verdes já fizeram esta pergunta por escrito. O Governo não respondeu. Estamos a voltar a fazer esta pergunta e garanto, senhores ministros, que se não responderem hoje, em alguma circunstância terão que responder, porque nós estamos a receber queixas concretas no terreno e queremos dar respostas às pessoas, precisamos de resposta do Governo e, fundamentalmente, de soluções por parte do Governo. Por outro lado, e baseando-me também num relatório e naquilo que já temos dito aqui tantas vezes, há causas estruturais que contribuem para a dimensão imensa dos fogos florestais. O abandono do mundo rural é um deles. Diz o relatório que estamos perante um território massacrado nas últimas décadas pelo despovoamento, pelo envelhecimento da população residente, pelo esvaziamento de atividades económicas e nós acrescentamos, porque com grande responsabilidade de anteriores governos, do encerramento de serviços públicos que muito contribuíram para este despovoamento e para este abandono político do mundo rural. Para esse abandono também contribuiu o Programa de Desenvolvimento Rural, no período 2007-2013, comparando com o período 2014-2020, verificou-se uma descida de 270 milhões de euros, uma quebra de cerca de 25% de financiamento destinado às medidas para a floresta. Esta repartição de fundos para medidas florestais do PDR veio acentuar também desequilíbrios regionais e veio prejudicar as áreas de pequena propriedade. E mais, a política florestal foi de tal ordem que ao longo dos anos as celuloses tomaram conta da floresta e os pequenos proprietários ficaram dependentes em termos de rentabilidade dessas celuloses. E depois é aquilo que se viu. E então passo para o segundo problema estrutural, que tem a ver justamente com os povoamentos florestais e as espécies florestais. E há aqui quem insista permanentemente em dizer que estas espécies florestais em nada têm a ver com a dimensão dos fogos florestais. Eu achei graça, ainda há bocadinho, sem ter graça nenhuma, evidentemente, a intervenção da senhora deputada Patrícia Fonseca, que só leu a primeira linha. Não quis ler mais nada da página 62, porque a senhora deputada estava a referir-se a uma referência que o relatório faz a um estudo de 2006. E se tivesse lido mais algumas linhas, tinha lá visto no relatório que a propagação dos incêndios pode ser limitada por alterações do tipo de vegetação. Está a ver, Sra. Deputada, não lhe bastava já o relatório de Pedrógão, ainda mais este e mais qualquer coisa, mas a Sra. Deputada insiste em dizer que não tem rigorosamente nada a ver. Tem! Se 90% do que ardeu era pinheiro bravo e eucalipto, então nós temos que perceber alguma coisa. Agora veja bem, nunca ouviu os verdes dizerem nesta casa que só o eucalipto é que arde. Agora, aquilo para que chamamos a atenção é que as imensas monoculturas de eucalipto têm responsabilidade, evidentemente, na dimensão que atingem os fogos florestais. É também disso que estamos a falar. E, portanto, senhoras e senhores deputados, já aqui foi falado da questão das alterações climáticas. Nós podemos vir aqui todos os anos dizer que estamos perante fenómenos de extremos climáticos, com furacões, com os nomes que nós quisermos, com verões secos, carência de umidade, enfim, podemos vir aqui falar sempre, recorrentemente desta matéria, mas nós já sabemos que vai ser assim. Nós temos que nos preparar para o pior. As alterações climáticas estão aí. Nós temos uma responsabilidade de mitigação das alterações climáticas, mas também de adaptação às alterações climáticas. E as espécies florestais, os povoamentos florestais, não ficam de fora nesta matéria. Para criar resistência às florestas, nós não podemos continuar a expandir o eucalipto e as monoculturas de eucalipto como tem sido feito. E é por isso que os verdes tanto batalharam nesta casa para revogar aquilo que o PSD e o CDS tinham insistido em aprovar e impor, que era justamente a liberalização do eucalipto através do regime de arborização e rearborização. Era um passo necessariamente que tinha que ser dado. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, atenção à comunicação do Governo. O modelo não pode ser apoiar o mínimo possível aqueles que foram vitimizados pelos incêndios florestais e agora abater o máximo de árvores possível. Tem que ser feito com conta, peso e medida das necessidades. Reabrir períodos de candidatura é aquilo que o Governo tem de facto que pensar e agir nesse sentido. Conclua e por mesmo, outro por lado, favor. senhoras e senhores deputados, mesmo para terminar, é preciso
prevenir adequadamente e apoiar adequadamente. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.